você for levar isso às últimas consequências, e aí o raciocínio simplesmente não fecha. Quando a gente analisa a formação teórica do trabalhismo, é possível identificar claramente ali uma influência de um projeto socialista utópico, um projeto que se constrói em Racista parte por meio radical. de um certo positivismo, especialmente aquele de inspiração sansimoniana, que foi uma grande referência para o Getúlio Vargas. Além disso, o trabalhismo também absorve elementos da doutrina social da igreja, que influenciava ali diversos movimentos sociais no início do século XX, e tem uma confluência de correntes ali de pensamento, né? Utopismo, positivismo, doutrina social cristã, que ajudam a moldar um projeto nacional voltado para o desenvolvimento do Brasil, a emancipação do trabalhador, a ampliação de direitos sociais e a criação de um modelo de bem-estar social brasileiro. Nesse sentido, o trabalhismo pode sim ser compreendido como uma vertente da social-democracia, e eu diria mais, uma vertente muito mais genuína e efetiva do que aquela representada pelo PT. Ao diminuir o papel do trabalhismo, reduzir ao nacionalismo, como se faz, né, apaga-se ali um projeto que foi muito mais ousado do que o petismo jamais foi. Nós estamos falando aí de um projeto que tirou o Brasil de uma estrutura agrária, que liderou um processo de industrialização acelerada, que mobilizou massa. Não, quem construiu o Brasil moderno é o trabalhismo, né? Não tem muito pra onde fugir, não, cara. Aliás, depois que o trabalhismo acabou também, o Brasil parou, né, velho? Tá à deriva lá, e e é isso, né? Que colocou na agenda nacional. Cara, aquela informação de que, mano, é sério, Getúlio quando assume, o cara, mano, no Rio de Janeiro, pro cara mandar um telégrafo, né? Era um telégrafo pra São Paulo ou pra Bahia. O bagulho precisava, o cabo ia até Londres e voltava depois pra Bahia. Olha o nível, mano, olha a integração que tinha o Brasil, cara. Um cabo passando de Rio de Janeiro até Londres e depois voltando um cabo até São Paulo, até Bahia. É bizarro você parar pra pensar nisso, né, cara? Bizarro. Nós temos ali como desenvolvimento, reforma agrária, reforma urbana, direitos sociais e... Porra, mas criticar o cara por ser racista também não pode, porque é cancelamento, mostrar que ele foi... Não, mas eu não tô criticando por mostrar que ele é racista, tô criticando isso. Tô criticando porque, mano, não deixando eu ouvir a porra da música do Chico Pica-Pau Amarelo no show do Chico, do Gil. É só isso. Entendeu? Queimando o livro do cara na escola, essas conversas assim. Mano, é só isso. Mano, pode falar, cara, ó, esse cara aqui, mano, tava pra frentex. Ó, esse cara aqui tava pra frentex, coisa e tal. Agora, mano, vamos tirar todos os livros da escola do cara. Sabe, mano? Biruleibagem dessa, isso aí, biruleibagem, tá passando os limites, pô. Comparado a isso, o projeto petista parece como uma proposta muito tímida, marcada por uma pactuação ali com o status quo, sem reforma estrutural, sem enfrentamento real aos poderes estabelecidos e sem articulação de um projeto alternativo de país. É até constrangedor, em termos históricos, colocar lado a lado o legado do trabalhismo com os limites do petismo. É um constrangimento que só não é mais evidente porque parte da esquerda insiste em apagar o passado. E aqui a gente entra numa outra dimensão importante do debate, que é mais um sentimento que eu tenho ao ouvir a posição do Ian. Me parece que ainda de forma inconsciente que ele acaba justificando as escolhas do PT. Ele aponta corretamente que há limites para a social-democracia dentro da institucionalidade da democracia liberal, mas, ao fazer isso, ele praticamente ecoa o discurso que não é alternativa. Justamente o discurso que o próprio PT vem utilizando há anos para justificar a sua inação, sua acomodação e a manutenção do modelo. Só que, quando a gente mergulha mais a fundo para entender a realidade brasileira, a gente percebe que não é bem assim. Existe sim espaço para disputa política. Existe margem para enfrentamento institucional, para articulação de projeto alternativo, para tensionar os limites colocados pelo sistema. Esse espaço poderia ser ainda mais evidente se o trabalhismo não fosse tão sistematicamente apagado, ignorado ou desqualificado. Se o Ian e tantos outros analistas ali não tratassem o trabalhismo como uma parêntese, como um apêndice da história brasileira, poderiam reconhecer que já tivemos por aqui uma forma própria de social-democracia, com raízes nacionais, base popular, capacidade de formulação e ação, e ignorar essa tradição é um erro histórico e estratégico. E talvez seja esse o grande problema. Ao reduzir o campo da esquerda ao petismo, se perde a referência de experiências que... Tamir, você acha que o número de sindicatos no Brasil é ruim para o trabalhador? Ah, não, tá tendo demais, velho. Tá tendo demais. O sindicato precisa dar uma reestruturada nisso aí. Tá bom, não. E tem a questão também, né, mano? O brasileirinho, de uma forma geral, tá pá com o sindicato, né? Isso aí não é nem questão de achar ou não, né, mano? Pô, os trabalhadores estão pá com o sindicato, pô. Os trabalhadores estão pá com o sindicato. Tem que ver, tem que dar uma pensada nessa relação aí.
E isso é um tipo de assunto que eu acho que falta criatividade. E aí, negão, é aquele negócio, né, mano? Você vai esperar a criatividade da vanguarda, do progressismo, né? Você não vai esperar do conservador, né? Então é por isso que aí, né? Dê a César o que é de César, né? Eu espero da esquerda, espero do progressismo que ele faça o progresso, né? Que ele pense novas ideias, né? Novas dinâmicas. Eu espero isso. Mas cadê? Mas tinha que pensar numa ideia criativa aí para organizar aí os trabalhadores do século XXI. Que ousaram mais, que apesar de derrotados, deixaram marcas profundas no país. E aqui me parece também que há um erro grande de avaliação em relação ao PT. Nesse comentário eu vou só me concentrar apenas em 2 pontos para não me alongar mais. O primeiro erro é essa ideia bastante difundida de que o PT representa um projeto de social-democracia, no sentido clássico de reformismo, da disputa institucional por mudanças estruturais ali dentro da ordem democrática liberal. Eu discordo dessa visão. O que a gente tem na prática é uma força política que está dentro do governo e o governo está atuando para isso como uma forma de legitimador da agenda econômica e política que está implementada no Brasil e que foi instaurada no Brasil desde o governo do Fernando Henrique Cardoso. O PT ocupa esse papel não porque ele tenha sido um partido reformista que se acomodou com o tempo, como aconteceu com a social-democracia em vários outros países. O problema é mais profundo. Trata-se ali de um partido que já perdeu completamente a noção de transformação, de reforma e essa dimensão estratégica nacional. Não há mais horizonte de transformação. O que existe é uma gestão tecnocrática do modelo que está herdado, com pequenas intervenções ali nas franjas, né, desse modelo. E o mais grave de todos, né? É um processo de empoderamento das forças antagonistas ao progressismo, né? Então, dentro da sociedade tem forças que representam atraso, né? Que representa a manutenção do status quo, que representa a manutenção das âncoras no Brasil, né? Nas âncoras que travam o Brasil. E o PT, ele empodera essas forças, que é o mais nocivo de todos. Não é tipo assim, o cara tá parado, não deixa a parada nem ir nem voltar. Não, ele empodera em todos os sentidos, empodera essas forças que mantêm o Brasil estagnado onde tá, sabe? Ele empodera. Então, indiretamente, quando você apoia o PT, apoia o projeto de poder do lulismo, você está empoderando as forças que atrasam o país. Isso é o mais grave de todos, né, velho? E aí você pode falar, pra mim, como assim empoderamento? Tem todos os tipos de empoderamento, com financeiro. Quem empodera hoje o setor conservador do Brasil é o PT, né? E de diversas formas, com espaço nas estruturas, com emenda de parlamentar, coisa do tipo. Quem limita as mentes... a elite intelectual brasileira, quem é o anestésico, né? Que evita que as mentes intelectuais pensem fora da caixa, que busque a vanguarda, que busque o progresso, é o PT, entendeu? Porque esse discurso conformado de que, putz, é isso que dá pra fazer, coisa do tipo, e não vem ideia nova, e não vem questionamento, e não vem abstração de um futuro melhor, isso não se produz, mano, no Brasil, cada vez se produzindo menos, é o PT que anestesia os artistas, né, que ajuda nessa construção desse imaginário, nessa abstração. Quem? É o lulopetismo, né, porque fica todo mundo orbitando no governismo, né, e a lógica do governismo é a lógica de justificar mazela. Então tem alguma coisa de errado, vem alguém para justificar aquilo, né, diretamente ou indiretamente. Então sempre funciona nessa lógica de empoderar, de atravancar as forças progressistas, atravancar a vanguarda, tirar a locomotiva da sociedade de ação, né? É bizarro. Eu tava vendo aqui um vídeo, foi aqui, ó, Laura Sabino. Nada contra Laura Sabino, tá ligado? Nada contra, mas aqui, ó, aí tem o escândalo do INSS. Tem o escândalo do INSS. Aí vai lá o Nicolas Ferreira, que é a oposição, né? Tá lá, aí faz o vídeo, ó, gente... Estão roubando, tal, não sei o quê. Enfim, o fato é, estão roubando os aposentados. Tá rolando a laço com o aposentado, coisa do tipo. Aí me aparece a Laura Sabino pra fazer um vídeo. Aí, pô, é marxista, é uma comunista, é uma pessoa de esquerda, é um progressista, é vanguarda, tá lá, ela vai, né? Ela vai problematizar, né, a estrutura do poder, ela vai problematizar a questão de como os aposentados são tratados, vai aposentar o impacto, vai problematizar o impacto que esse tipo de roubo pode causar em quem recebe um salário mínimo. Desculpa. Vai problematizar. Vamos ver. Aí ela aparece pra quê?
moralidade tá mastigando sua própria hipocrisia. O maior exemplo disso é o Nicolas Ferreira, que agora tá mentindo que em 2023 foram desviados 90 bilhões da Previdência. O que Nicolas não te conta é que, na realidade, é que a Polícia Federal vem investigando um esquema bilionário de descontos indevidos de benefícios do INSS. E segundo as investigações, o pico do desvio de verbas aconteceu em 2021, ou seja, no governo Bolsonaro, onde os valores descontados saltaram para mais do dobro do habitual. Ou seja, o Nicolas quer que você acredita que o Lula roubou 90 bilhões de reais de velhinhos do INSS, enquanto, na verdade, isso aconteceu durante o governo que ele apoiou. Dinheiro esse que centenas de idosos perderam por conta da corrupção que o governo Bolsonaro deixou passar. Mas diferente do Bolsonaro, que tentou abafar os escândalos de corrupção do seu governo, inclusive atrapalhando as investigações de rachadinha que seu filho é acusado, Lula permite que as investigações sejam feitas para que os culpados sejam punidos. E agora que a gente falou das mentiras, vamos falar de algumas verdades que o Nicolas não quer que você saiba e que ele tenta esconder com sua falsa superioridade moral. Quando era vereador, ele votou contra um projeto que reduziria os impactos das enchentes em áreas que alagam todos os anos em Belo Horizonte, deixando pessoas sem casas, sem móveis e, em alguns casos, sem a vida. O motivo? Porque o então prefeito, que sequer é de esquerda, não seguia a cartilha defendida pelo Nicolas. Para ele, a vida das pessoas vale menos do que sua ideologia nojenta e seus interesses de poder político. Ele não se importou com crianças, idosos e famílias que perderam tudo em enchentes e que, com o voto dele, poderiam ter sido poupadas de tanta dor e sofrimento. Mas essa não é uma postura isolada. Em plena pandemia, enquanto muitos brasileiros enfrentavam fila de ossos, ele foi torrar dinheiro em Dubai, no lugar de realizar o seu trabalho, que era criar projetos de lei para o povo. Nicolas também usa recursos públicos para interesses privados, como quando usou o avião da FAB para fazer campanha eleitoral. Nicolas não fez nenhum vídeo falando sobre o relatório da Polícia Federal, onde Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Ele também ignorou a recente delação do Mauro Cid, onde ele afirma que Bolsonaro recebeu $86 mil pela venda de joias. Nicolas é tão hipócrita que fez parte e apoia um governo que negou oxigênio para pessoas que agonizavam em plena pandemia, envolvido em escândalo de superfaturamento de vacinas. Foram 700 mil brasileiros mortos e milhares de famílias destruídas por conta da sujeira de políticos amigos de Nicolas. Como se isso não fosse o suficiente, hoje Nicolas pede que políticos corruptos, empresários que tentaram uma tentativa de assassinato ou atentados com bombas tenham seus crimes perdoados. Nicolas Ferreira é só mais um dos vários políticos de extrema-direita que fingem se preocupar com o povo enquanto mente e manipula quem mais precisa de ajuda. E todo político que arrota a moralidade... Aí tá, aí né, vamos chegar à conclusão. Tá, falou a verdade. Não, bom, falou a verdade e tal. O que isso agrega pra confusão toda, assim, né? Tipo assim, meu ponto é, por que se escolhe lutar essas batalhas, né? E a melhor pergunta, assim, de todas, né? Esse tipo de vídeo empodera quem? Empodera o status quo. É porque a contrapartida disso é empoderar o status quo petista. Então, tipo assim, nós vai pra onde? Nós vai pra onde, bicho? Com essa conversa toda, nós vai pra onde? Sabe, vai todo mundo virar o Nicolas 2, o Nicolas da esquerda? Vai todo mundo virar nessa? Né, a manutenção do status quo de uma forma geral, aí fica o Nicolas defendendo o status quo de lá, aí fica aqui os vanguarda defendendo o status quo pra cá, e não vai, não tem progresso, não, sabe, todo mundo se demite todo mundo se demite do que precisa fazer pro progresso acontecer, todo mundo se demite disso, fica todo mundo na manutenção do status quo, todo mundo defendendo o status quo, aí o meu status quo é menos pior que o seu, e fica nessa palhaçada, sabe? É difícil, cara, é difícil. Não... Nesse sentido, o PT já entra em cena como parte de uma nova fase da social-democracia, uma fase... É um discurso que na prática só serve para legitimar o status quo petista, é isso. Que no frigir dos ovos empodera o status quo que ela tá rebatendo contra lá, que é o Nicolas Ferreira, coisa do tipo. É só isso, né? Aí fica lá, é a luta do status quo. Marcado pela capitulação à lógica do mercado, pelo abandono de projetos de desenvolvimento, pela adesão à chamada terceira via, é a social-democracia do Tony Blair no Reino Unido, do Gerhard Schröder na Alemanha, uma social-democracia
neoliberalizada, que aceita os marcos do mercado como dados e tenta operar dentro deles com uma roupagem ali social. A lógica é só, agrada-se o mercado com responsabilidade fiscal, com meta de inflação, com superávit primário, e aí tenta fazer justiça social na margem com um programa pontual de transferência de renda e alguma política compensatória, com uma ampliação de investimento nas margens quando há espaço, como foi no segundo mandato do Lula. O PT hoje é isso, nada além disso. É claro que nos anos 80 o partido representava algo diferente, com um discurso mais à esquerda e uma conexão mais orgânica com movimentos sociais. Mas esse... Tamir, repara, esse vídeo só foi ao ar por conta do Nicolas, ou seja, ela critica o Nicolas, mas o Nicolas quem pautou o discurso dela, a direita pauta o discurso da esquerda, só faz react. Pois é, cara, pois é. Não, tipo assim, né, o foco da questão, o que me impressiona é, tipo assim, me parece que a pessoa fica muito mais revoltada com o Nicolas criticando o governo Lula, ela fica tão incomodada com isso que ela é capaz de se movimentar, sentar, fazer um roteiro, agir, postar um vídeo para rebater as mentiras do Nicolas sobre o governo Lula. Mas ela não fica incomodada com uma massa absurda de aposentados idosos sendo roubado. Tipo assim, ela até fica indignada, mas a indignação dela não é tão forte pra mover ela como o Nicolas fazendo um negócio batendo no Lula. Tipo assim, me parece que tem uma ordem que tá invertida de prioridades. Né? Me parece que tem uma ordem de prioridades invertida, não é possível, cara. Uma massa absurda de aposentados sendo roubado. Pô, é foda. Pô, é foda, né? Foda, caralho, foda. Vamos aí fazer um vídeo, vamos fazer um roteiro, vamos bater em alguém, vamos fazer alguma coisa? Não. Nicolas Ferreira faz um vídeo criticando o governo Lula. Aí eu me revoltei, vou fazer um vídeo mostrando a hipocrisia, enfim, a hipotenusa da direita. Sabe? Não tá encaixando, né, com creca. Não adianta, mano. Eu posso ser um cara atrasado, eu posso ser um cara... Não sei, cara, mas não tem algumas coisas comigo não encaixa, cara. Não tem jeito, cara. Alguma coisa não é com creca, não tá encaixando, cara. O projeto nem chegou a amadurecer de fato. Ele foi rapidamente substituído por uma lógica de acomodação que passou a moldar a atuação do partido, especialmente a partir do momento que assumiu o governo federal. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é um erro de avaliação econômica por parte do Ian, que eu acho que é uma avaliação até bastante errada, mas que é bastante comum em relação aos governos do PT. E aí trata-se de um equívoco que, para mim, está ancorado numa visão voluntarista da política, que outras pessoas chamam também de um politicismo vulgar, que eu acho que soa até estranho vindo de alguém que se afirma marxista. Por quê? Eu vou dar um exemplo concreto. Quando o Ian ele comenta o governo Dilma, ele comenta a tentativa de agradar a elite industrial brasileira, partindo da suposição de que haveria ali uma divisão entre essa elite e o setor financeiro. E ele afirma que a Dilma implementou uma série de medidas para estimular a indústria, o que de fato aconteceu, mas que essas medidas não deram certo porque a elite industrial não teria embarcado no projeto, não teria oferecido apoio. Só que isso é fanfic do Ilha Jabur, né, mano? O Ilha Jabur tá passando essa fanfic pra frente aí, o nego tá comendo com casca e tudo. A leitura do Ian, ela não se sustenta. Primeiro, porque ela simplesmente ignora o fato de que setores industriais sim apoiaram a chamada nova matriz econômica. A Fiesp, por exemplo, apoiou essa agenda. A Laura Carvalho, no livro A Valsa Brasileira, ela chega até a se referir a essa estratégia aí como agenda Fiesp, justamente por conta do alinhamento entre o governo e a Fiesp durante esse período. O problema não foi a ausência de apoio da elite industrial, o problema foi que a agenda estava errada e ela estava ancorada em fundamentos econômicos errados. As políticas adotadas elas partiam de pressupostos falhos, que não se sustentavam nem do ponto de vista macroeconômico, nem do ponto de vista estrutural do Brasil. E aí, afinal, o que deu errado, então, durante o governo Dilma? O que aconteceu ali não foi simplesmente uma falta de apoio da elite industrial. O problema foi mais estrutural e, na minha visão, também mais técnico. A Dilma tentou implementar uma política que combinava redução de taxa de juros com elevação do dólar para tentar aumentar a competitividade das exportações, achando que isso ia aumentar o investimento. Ao mesmo tempo, ela pegou uma política ali de desoneração fiscal para estimular a indústria, e aí tirou imposto para tentar também estimular o investimento privado, mas ela desconsiderou um fator essencial. Naquele momento, a demanda agregada da economia brasileira já estava em processo de desaceleração. O ciclo internacional de crescimento estava se revertendo, a China já não puxava mais tanto a demanda por commodities e a economia global começava a esfriar. Ou seja, o mercado interno e externo já não ofereciam grandes perspectivas de crescimento e de aumento da demanda naquele momento. Então,
Qual que foi o resultado? O governo ofereceu subsídio de desoneração para a indústria, mas diante de uma demanda estagnada, os empresários não tinham motivo para investir. O que eles fizeram? Eles pegaram o benefício fiscal, embolsaram e não reinvestiram. E foi isso que aconteceu. A política econômica fracassou não por falta de apoio da classe empresarial, mas porque a estratégia estava errada. A Dilma, em vez de apostar numa política mais acertada, mais estratégica ali de investimento público, basicamente transferiu o recurso público para o setor privado sem contrapartida. E o resultado foi previsível: ineficiência, frustração e crise. Na minha opinião, essa é uma avaliação muito mais concreta do que essa narrativa voluntarista de que a burguesia industrial não abraçou o projeto. O problema não foi... O Humberto fala isso aí também no vídeo, eu vou procurar isso aí, o vídeo. Obrigado, João, valeu pelos 10ão. O primeiro impulso da galera é sempre defender seu político de estimação. Não existe um pingo de meia-culpa, uma crítica mínima, uma cobrança, um mínimo de raciocínio próprio. O debate fica uma merda. Pois é, João, é engraçado, né, cara? Concordo com você, João. Foi falta de vontade política dos empresários, foi erro da política econômica. Aliás, para quem quiser se aprofundar mais nisso, eu tenho um vídeo específico sobre a crise do governo Dilma e os erros dessa nova matriz que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês conferirem depois. E aí, por fim, talvez aqui o ponto mais polêmico desse comentário, a avaliação que o Ian está fazendo e que eu já vi também sendo feita por outras pessoas ligadas à Soberana, e aí soa como uma espécie de apologia indireta ao petismo. Eu não sei se é uma linha política assumida coletivamente ou se é algo mais individual, mas o fato é que essa análise ela parte de uma leitura meio engessada de manual, tentando aplicar uma fórmula abstrata à realidade brasileira, que é essa ideia de que toda tentativa de conciliação está fadada ao fracasso, porque a elite supostamente nunca quer essa conciliação. Só que ao aplicar essa fórmula ao caso brasileiro, especialmente ao caso da Dilma, igual eu comentei, eles acabam reproduzindo um discurso que na prática serve para justificar a própria inação do PT. Ele assume como dado que a única alternativa viável é a que o PT tenta, ainda que fracassadamente implementar ali, porque, segundo essa narrativa, qualquer tentativa de além disso seria impossível. É a velha ideia de que se não for revolução, então só nos resta um reformismo rebaixado, ou pior, um pseudo-reformismo como o petismo, e é uma contradição, porque eu falei com vocês, a elite industrial, uma boa parte dela, apoiou a agenda da Dilma. Então, de certa forma, teve conciliação, mas teve um erro muito grosseiro de condução daquela política. E aí, o problema é que esse tipo de avaliação, esse tipo de reflexão acaba aprisionando o pensamento crítico da esquerda. A gente fica refém ali de uma lógica binária, ou é revolução, que hoje nem está no horizonte, ou é aceitar esse acordo de baixa intensidade que o PT propõe, essa gestão tímida e tecnocrática do modelo. E esse é exatamente o discurso que o próprio PT usa para se blindar. E um modelo quebrado, né, colapsado. Crítica. Quando você aponta os problemas, a resposta vem rápida. Vocês querem o quê? Uma revolução? Essa chantagem emocional, ela alimenta a passividade, legitima o imobilismo e resigna uma parte expressiva da esquerda brasileira a continuar aceitando os limites do sistema sem sequer tentar alargar eles. O resultado é uma esquerda domesticada, incapaz de disputar de fato um projeto alternativo de país e condenada a operar sempre dentro do jogo que os outros definem. E isso, na minha opinião, é uma das consequências mais perversas desse tipo de análise. Eu até entendo o elemento retórico dessa afirmação, já que ele está tentando vender o peixe dele, defender uma perspectiva revolucionária, e é natural que os revolucionários tentem reafirmar essa via como a única saída ou a melhor saída possível. Mas se a gente parar para pensar com mais calma, esse tipo de discurso acaba alimentando de forma involuntária a própria fraqueza política que ele está criticando, ao julgar toda a responsabilidade por uma alternativa revolucionária que, gente, sejamos honestos, hoje está muito longe de se apresentar como horizonte real. O discurso, ele acaba... Eu vou falar aqui uma afirmação forte. Hoje no Brasil é mais fácil a escravidão voltar do que uma revolução acontecer. Tá? A gente está mais perto da escravidão voltar do que uma revolução acontecer. Pode ser duro, triste o que eu vou falar, coisa e tal, mas essa é a verdade. Do jeito que anda as coisas, está mais fácil a escravidão voltar do que a revolução acontecer. Acaba estreitando o campo da disputa política que está colocado para hoje. Ele ignora a existência de projetos que poderiam alargar esse horizonte dentro da institucionalidade, dentro da própria democracia liberal, mesmo com todos os seus limites. E isso é grave porque nos joga novamente naquela armadilha da resignação. Se não há revolução possível, se toda alternativa de reforma está fadada ao fracasso, então tudo o que resta é aceitar o pouco que o PT tem a oferecer. Só que, na minha opinião, o que o PT oferece hoje é muito pouco, é limitado. E o mais frustrante é que poderia ser muito mais, mesmo dentro dos marcos da institucionalidade existente. Eu reconheço os limites da democracia liberal,
Não estou romantizando as instituições, não as considero neutras, mas o fato é que esses limites sequer foram tensionados de verdade pelo PT e nunca foram realmente colocados à prova nesse ciclo. E talvez este seja o maior problema. Ao recusar outras possibilidades de avanço político, mesmo dentro do jogo democrático, parte da esquerda brasileira, muitas vezes de forma involuntária, contribui para reforçar o discurso de que não há alternativas. Um discurso que, ao fim, só serve para justificar a paralisia. Enfim, gente. Ó, eu busquei aqui, ó, o trecho aqui do Humberto Matos aqui, ó. Se liga no papo. Tá bom, Rubão, a gente entendeu, Rubão, a gente entendeu. Metrô. Como é que vai? Nem papo? 1 quilômetro. Comunistas brasileiros, saiam da minha reta, porque vocês não servem pra nada, só servem de mau exemplo. Cara, ele ficou Ele tá pálido, muito tá magoado. Tá Ficou pálido, tá muito magoado. Olha, que pena. Pelo Cara. também Pronto. saiu fora, né? Aldo Rabelo saiu fora. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, a galera que vê Rabelo é você meu falando amigo. de jeito, é porque o que você traz é a sua verdade. Indiscutivelmente, você não tem medo de peitar a sua ideia, de expor sua forma de pensar e o caminho que você quer seguir. A gente falou mais cedo aqui, algumas coisas têm que ser, eu não digo que têm que ser modificadas, mas elas têm que ser lapidadas e melhoradas, cara, de verdade. Mas Robertinho, olha só. Porque quando o Rubão fala isso, boa. as pessoas Por pensam que exemplo, não muda de ideia, o vamos pegar Rubão os meus muda de ideia. Vou pegar o pensamento meu que converge com o Rubão. Eu acho que a gente deve ter uma indústria nacional forte. Ó o papo. Eu acho que a gente tem que ter um papo. plano de nacional de desenvolvimento. Ponto. Eu acho que você deve de incentivar. O Estado tem que ser grande. Olha só essas ideias. Eu acho que o Estado tem que incentivar e bancar a ciência no Brasil. Muitas das vezes esses pensamentos, a maioria deles, são pensamentos que deveriam estar convergindo com o pensamento de esquerda, por exemplo. Mas aí que tá, biólogo Henrique. Converge totalmente. Todos nós queremos isso. Mas qual é o nosso entendimento? Não é uma questão de vontade política. Percebe? Este é o ponto. Saber o que deve ser feito para desenvolver um país, para reduzir desigualdade, para industrializar o país, para que a gente tenha esse Estado grande e bom, né? Não adianta só ser grande e ser ruim, tem que ser grande, tem que ser bom. A gente sabe que não é uma questão de o que fazer em termos de macroeconomia, de política industrial. A gente sabe o que tem que fazer. Tem muita teoria sobre isso. Muitas experiências históricas sobre isso. E a gente tende e converge nisso em gênero, número e grau. Qual o ponto? O ponto é que não há espaço político para fazer isso. Entende? Entendo. Olha lá, vamos ver onde vai chegar. O fatalismo, vai. Vai. Não tem como alguém ganhar a eleição no Brasil. Vamos supor, o Rubão ganhou a eleição. O Rubão foi candidato a presidente, tá? E ganhou a eleição. Então aí o Rubão vai fazer isso? Não vai, biólogo. Não vai. Minha voz já foi pro saco, mas lá, vamos terminar. Ciro Gomes ganhou a eleição. Vai colocar lá em prática o seu projeto nacional de desenvolvimento. Não vai. Não vai. Não tem força política para isso. Agora eu tenho uma pergunta. Essa pergunta ninguém responde, mano. Ninguém responde essa pergunta. Essa pergunta precisa ser feita e repetida várias vezes. É assim, como vai acontecer o processo da revolução? Como vai acontecer o processo? Detalha pra mim como vai acontecer o processo. A resposta vai ser, não sei. Ela vai se desenvolver. Tá, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que existe dentro de um processo eleitoral, que já é uma dinâmica dada que tá aí, dentro de um processo eleitoral, existe uma convergência. Existe uma convergência de ideias. Pô, todo mundo acredita que tem que ter um projeto, tá faltando projeto, que isso aí vai, tá faltando projeto, coisa do tipo. Aí vamos supor que, né, vamos só imaginar, que supor nessa ideia de projeto, todo mundo fica engajado com o projeto, de repente não se ganha uma eleição quem tá falando de projeto, mas se cria uma revolta popular, que as pessoas, não, tem que ter projeto, derruba, tira que isso aí tá aí. Vamos fazer a revolução porque o que tá aí não tá tendo projeto. Se você não sabe como vai ser a revolução, a partir do momento que eu falo uma ideia dessa hipotética, pode acontecer, não pode acontecer? Ou não, tô viajando. Como vai ser a revolução? Não sei, ela vai se construir. Se ela vai se construir, eu posso imaginar o que eu quiser. Correto? Eu posso imaginar o que eu quiser. A partir do momento que eu imagino o que eu quiser, ela pode acontecer como não pode acontecer. Afinal de contas, ninguém sabe como vai ser. Né?
Só que é engraçado, porque a pergunta é simples. Como vai acontecer a revolução? Não vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer. Então, não podemos tentar fazer a revolução através da via eleitoral? Não. Aí eu não sei. Eu não sei como vai acontecer. Eu só sei que assim não vai. Como é que você sabe disso, que assim não vai? Não, porque aí fica. Aí fica nessa, e aí, no final das contas, aí é o frigir dos... Aí é o ovo frito de vez, né? Que nem o frigir dos ovos, é o ovo frito de vez. Que é o quê? No final das contas, né? Toda essa postura sempre, coincidentemente, deságua no eleger o PT pra ficar o menos pior. Né? Ou seja, no final das contas, legitima o discurso petista. Não dá pra fazer nada, então deixa o PT aí. Não dá pra fazer nada, deixa o PT aí. Não dá pra fazer nada, deixa o PT aí. Não, gente, mas não... Vamos tentar fazer uma mudança aqui e tal, não sei o que. Não, isso aí não dá pra fazer, não dá pra fazer, mas você concorda? Concordo, mas aí não dá pra fazer não. Desse jeito não dá pra fazer não. Ah, não, tá, então deixa o PT lá. Mas o PT não tá fazendo isso aqui, não, mas não dá pra fazer, deixa o PT lá, deixa o PT lá. É tipo assim, é sempre uma justificativa, porque no frigir dos ovos, isso vai acontecer o quê? O PT vai chegar lá, não vai fazer, vai aparecer Humberto Matos relativizando, justificando porque não dá pra fazer, que é aquele papo da Dilma, né? É o mesmo papo da Dilma, que provavelmente ele vai entrar no papo da Dilma, né? Vamos ver se ele vai entrar no papo da Dilma. Que é sempre o quê? Justificando a não feitura da coisa. Então, ao mesmo tempo, parece que o cara tá advogando por uma revolução, mas ele não tá advogando pela revolução, ele tá advogando pela manutenção do status quo, a manutenção do sistema. Mesmo que o sistema esteja quebrado, mesmo que não esteja dando, ele fica imune a qualquer outra possibilidade. A possibilidade dele é o quê? Ou a minha revolução, que eu não consigo abstrair de como vai ser, eu não consigo imaginar como vai ser, ou o PT. É isso. É o que tem pra escolher. Ou a minha revolução maluca, né? Por que eu falo que é revolução maluca? Porque é abstração. É abstração, é tudo abstrato. É conscientização da classe trabalhadora. Mas como que vai acontecer a conscientização? Não sabe. É tudo abstrato ou é o PT, né? Executar um projeto desenvolvimentista hardcore no Brasil requer um processo revolucionário. E aí você vê, por exemplo, a Revolução de 30 também não vale, que é a Revolução Burguesa, coisa e tal. Mas mesmo com o projeto desenvolvimentista a cabo... Ah, mas o que aconteceu? Acabou que o outro se matou. O outro se matou, coisa e tal. Ah, tá bom. Né? Aí tudo aí é aquele papo de ler o livro de trás pra frente, né? Tá, mas todas as mudanças estruturais que aconteceram no meio do caminho, né? Todas as revoluções estruturais, a melhora significativa da classe trabalhadora, todas as conquistas, todas as reformas estruturais que aconteceram, aí se descarta. Por quê? Porque no frigir dos ovos a pessoa se matou. E tudo aquilo joga tudo no lixo, então bora voltar pro sonho. De outra maneira, não vai. Simples assim, não vai, porque tem um limite político daquilo que a gente está autorizado a fazer ou não. Entendeu? Por muito menos do que vocês defendem, e que eu concordo. Vai falar da Dilma. Em termos, pelo menos, de industrialização, sempre que a gente tentou fazer muito menos, de maneira muito mais tímida do que isso, veio uma pesada intervenção política de fora para dentro com apoio. É mentira. É mentira. As reformas que a Revolução de 30 trouxe em nível de industrialização são extremamente significantes até hoje. São estruturalmente significantes até hoje. Foi radical, sim, em todos os aspectos que você queira olhar. Todos. Absolutamente todos. É mentira. É distorção da história. É falseação da história. Apoio da dita burguesia nacional. Que eu vou contar uma outra coisa, tá? Não tem. Não dá pra gente contar com uma burguesia nacional nesse projeto de desenvolvimento por um motivo muito simples. Não tem. E é mentira. Por exemplo, na questão do Ciro Gomes. Estão mentindo de novo. O projeto de desenvolvimento do Ciro Gomes envolve criação de uma nova burguesia. A criação de uma nova burguesia. É claro, é explícito no projeto. É explícito. Defende a criação de uma nova burguesia. Fala que a burguesia que tá aí... Primeiro que não tem burguesia, né? Inclusive o Ciro usa até a frase, né? É a Associação das Indústrias sem indústria. Né? Então, é mentira. O que se propõe é a criação de uma nova burguesia.
Inclusive até quais são as classes que vão denominar essa nova burguesia. Fazem um exercício de má vontade de falar que estão querendo se alinhar com a burguesia. É mentira, estão querendo criar uma nova burguesia. A nossa burguesia nacional não tá nem fudendo pro nosso mercado interno, não quer se industrializar. A partir desse momento, olha lá, e começa uma narrativa errada, porque mal vontade, não compreende. Ela não é da indústria. Ela é agroexportadora e rentista. Então ela não tá nem fudendo. A Dilma, em alguma medida, tentou fazer isso. Sabia que ia desaguar a Dilma, né? Sabia. Então é aquilo que o Fred tava falando, né, velho? No frigir dos ovos, o discurso serve para corroborar a manutenção do status quo. E isso está sendo uma tragédia brasileira. E aí fica um apelo para os meus amigos comunistas marxistas. Isso é um apelo, tá? Venha em socorro. Porque se tem uma coisa que marxista foi bom na história, é de ser vanguarda, entendeu? É de questionar o método marxista, questionando as estruturas. Né? E a partir do momento que você questiona as estruturas, você tem o melhor diagnóstico. E desse diagnóstico você pode criar soluções. Você provoca outros tipos de pensadores, a achar soluções, coisas do tipo. E os marxistas brasileiros estão ausentes nesse ponto. Estão ausentes. Porque o discurso do marxista brasileiro hoje se tornou justificar a manutenção do status quo. É marxista governista, é marxista lulista, é marxista petista. Ah, mas eu critico Lula, mas no frigir dos ovos a sua crítica só funciona como um chamariz diferenciado, só funciona como um enfeite, para dar um verniz de legitimidade cada vez maior no petismo. Tá? Fica um apelo aí aos meus amigos marxistas, voltem para suas raízes, usem sua intelectualidade, seu materialismo histórico para ser vanguarda da nação brasileira, para ajudar a construir os pensamentos e soluções para a superação da mazela. Né? Não deixe o seu discurso ser usado ou ser justificado para empoderamento do status quo. Fica aí o apelo. Isso é um apelo, é uma súplica. Estou suplicando, né? Porque senão no frigir dos ovos vocês ficam mostrando que o Rubão tem um ponto, tem razão. Vocês não contribuem com nada, não ajudam com nada, mobilizam com nada. E na confusão toda, o discurso de vocês só serve para empoderar o status quo, para manter do jeito que tá. Ou agravar, né, que é o caso, né? Desculpa aí, gente, abrir meu coração, mas isso é verdade. Isso é a verdade.